Então, gente, vamos agora para a segunda parte da nossa monitoria, tá? É a parte final. E vamos continuar. Falando agora de um outro tipo de PCR, que é o RAPD-PCR. Esse PCR, ele é muito interessante porque ele vem interligado àquela parte da genética de conservação. E quando a gente fala dessa genética de conservação e desse RAPD-PCR, a gente fala que eles estão interligados porque esse tipo de PCR, ele é muito interessante porque ele tem uma característica que difere dos tipos convencionais. Basicamente, o primer utilizado nessa técnica de PCR é um primer que ele tem uma sequência aleatória. Então, quando a gente tem o sequenciamento de um DNA molde, que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento sobre aquele DNA, a gente não vai conseguir fazer a PCR por meio de um primer que já tem uma sequência molde específica, como é feito naturalmente nos outros tipos de PCR. Então, para a gente fazer esse PCR da genética de conservação é muito interessante, porque muitas vezes nessa genética de conservação nós vamos estar lidando com animais, com plantas que são exóticos, que são raros, que a gente não tem de fato conhecimento. Então é importante a gente conseguir iniciar o nosso estudo deles por meio desse PCR que utiliza esse primer aleatório. Então isso vai ser muito bom. Outras características também fazem com que esse PCR ele sirva para essa genética de conservação. Basicamente, esse PCR ele não vai precisar de grandes sequências de DNA para fazer a sua ampliação. Então, ele é muito importante também, porque às vezes a gente não vai conseguir tanta amostra de DNA molde desse animal, dessa planta que é exótico, que é raro. Então, é muito importante, tá? E aí, eu escrevi aqui para vocês, né? Tem escrito. As vantagens frequentemente citadas para essa técnica a simplicidade, a rapidez, o baixo custo, a demanda de quantidades mínimas de DNA para a realização da análise. Como eu já falei para vocês, é importante que a gente tenha essa caracterização de quantidades mínimas, porque nem sempre a gente vai conseguir uma quantidade tão grande de molde para realizar esse PCR. Basicamente, essa questão do PCR da genética de conservação é essa, tá? O primer, que ele não vai ter uma sequência molde específica, então ele vai conseguir se ligar a um DNA sobre o qual a gente não tem conhecimento, que é geralmente esse DNA, né, de animais e plantas exóticos, raros e tudo mais. Passando, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia do DNA recombinante. Mas antes da gente falar propriamente da tecnologia do DNA recombinante, é importante a gente entender o que são as enzimas de restrição. Bom, essas enzimas de restrição, elas foram identificadas por meio de um processo natural que ocorre nas bactérias. As bactérias, elas são frequentemente invadidas por bacteriófagos, que são vírus que eles atacam essas bactérias. Foi notado que algumas bactérias elas eram como se fossem resistentes a esses bacteriófagos. E como é que acontece esse mecanismo de resistência bacteriana a esses bacteriófagos? Basicamente, pelas enzimas de restrição. Certas bactérias que são resistentes a esses bacteriófagos, elas possuem enzimas que vão fazer o corte do material genético desse bacteriófago. E como é que isso ocorre? Bom, aqui na imagem vocês vão conseguir entender direitinho. A gente tem aqui o bacteriófago e a gente tem que ele está inoculando o seu material genético na bactéria. Só que essa bactéria, ela possui essas bolinhas rosas. Essas bolinhas são justamente as enzimas de restrição bacteriana. Então, se você vê na primeira imagem, o material genético do vírus está completamente intacto. E aqui na segunda imagem, o material genético do vírus, ele sofreu fragmentações. Então, essas enzimas de restrição, elas conseguem fazer fragmentações em regiões específicas do material genético. Quando essa bactéria faz essa fragmentação desse material genético viral, esse material genético ele não serve para conferir
a virulência viral nessa bactéria. Então, a gente tem um bom ponto, né? Só para falar um pouquinho mais sobre esse quesito, como é que as bactérias, elas protegem o seu próprio DNA das suas enzimas de restrição. Basicamente, essas bactérias, elas realizam a metilação do seu material genético para que as enzimas de restrição não atuem fragmentando o seu próprio material genético. Mas, voltando para a parte das enzimas de restrição, basicamente o que vocês têm que entender é que existem enzimas que funcionam como tesouras. Então, elas vão realizar o corte em regiões específicas do DNA e esse DNA intacto, ele vai a gente vai conseguir obter fragmentos desse material genético, tá bom? E aí a gente vai entender sobre o processo do DNA recombinante. O que é o DNA recombinante? Basicamente, esse DNA recombinante, ele tem como o mecanismo principal de ação a utilização de enzimas de restrição para que a gente consiga unir o material genético de dois organismos diferentes. Então, basicamente, a gente pode ter essa enzima de restrição fazendo um corte em dois fragmentos de DNA. Um fragmento de DNA de interesse nosso, aqui na imagem, vamos ver. Nós temos que esse fragmento de DNA é o nosso interesse e nós temos um vetor também, que também sofreu uma fragmentação pela enzima de restrição. Muito comumente pela mesma enzima de restrição, porque essas enzimas de restrição, elas formam as suas extremidades, elas podem ser coesivas, são extremidades aderentes. Então, são extremidades que, quando a mesma enzima de restrição ela vai realizar esse corte, futuramente a gente pode realizar a união novamente do material genético. Então, a mesma enzima de restrição realizou o corte tanto no nosso fragmento de DNA de interesse quanto no nosso vetor. Esses vetores, eles costumam ser, por exemplo, vírus, plasmídios. Então, tudo que a gente tem uma replicação rápida costuma ser um vetor para que a gente consiga realizar esse DNA recombinante. Então, aqui nós temos o vetor e temos o fragmento de DNA que a gente objetiva replicar. A gente faz a união pela DNA ligase. A enzima DNA ligase, ela vai fazer essa união do DNA recombinante com o DNA do vetor e a gente vai inserir em uma bactéria, por exemplo. Nessa bactéria, a gente vai ter a multiplicação, a replicação desse DNA recombinante. E o que é que a gente vai obter? Por que a gente faz essa replicação do DNA recombinante? O que é que a gente obtém com isso? Basicamente, existem alguns produtos que a gente consegue obter que são de muito valor por meio desse DNA recombinante, como, por exemplo, a insulina. Antigamente, a insulina utilizada para as pessoas que tinham diabetes tipo 1 que possuem diabetes, é a insulina animal. Então, elas usavam insulinas exógenas, insulinas de outros organismos, que algumas vezes causavam algum tipo de reação. Então, não era a maior compatibilidade, né? Quando a gente tem esse processo de DNA recombinante, a gente consegue inserir o gene produtor da insulina em um vetor e esse vetor ele consegue replicar a insulina humana. Então a gente vai ter essa produção de insulina humana exógena e depois a utilização pelo ser humano que necessita. Então vai ser a própria insulina humana, então não vai ter o processo de incompatibilidade, tá? Então basicamente esse DNA recombinante ele é muito importante porque a gente vai produzir muitos produtos que são de alto valor fisiológico e etc. pro ser humano, tá? E depois vocês podem ler o texto também, mas é basicamente isso. E aí a gente vai entender um pouquinho agora sobre transgenia. Primeiro vamos entender o que são os transgênicos, né? Primeiramente, os transgêneros são justamente a introdução de genes exógenos em um organismo. Então, esse organismo ele vai ter a manifestação gênica que ele não tem naturalmente. Então, basicamente, a gente consegue ter alguns exemplos de quando a gente observa, por exemplo, cientistas, eles podem realizar a inserção de genes que produzem fluorescência
em alguns tipos de peixes. Isso já foi feito. E aí, esses peixes, eles vão emitir essa fluorescência por causa desse gene exógeno que eles receberam. Não é um processo natural, é um processo transgênico. Trans é diferente e o gene é gênico, né? Então, ele vai receber genes exógenos, tá bom? Ok, e aí a gente vai entender quais os métodos pelos quais a gente pode realizar essa transgenia. São 4 métodos, tem explicado como o desenho ou esboço nos slides de Vladimir, que tá lá no Classroom, então depois vocês podem dar uma olhadinha lá, tá? Mas basicamente são 4 tipos de métodos. Vamos começar aqui pelo método da lipofecção. Esse método da lipofecção, ele é muito interessante. Basicamente tem aqui o passo a passo. Primeiro a gente vai pegar lipossomas contendo o gene exógeno. Esses lipossomas são como se fossem células. Elas são como se fossem células que têm lá uma bicamada externa e dentro elas podem ter alguns tipos de produtos. Nesse tipo, para a gente realizar esse processo da transgênere, a gente vai ter que dentro desse lipossoma tem o nosso gene exógeno, o gene que a gente quer que seja colocado no material genético de outro organismo, tá? E aí a gente vai fazer com que esses lipossomas, eles entrem em contato com as células-alvo, para que a gente tenha o contato tanto da célula-alvo quanto do lipossoma. Quando esses dois produtos eles estão próximos, a gente vai ter a fusão de suas membranas. Então, a fusão do lipossoma com a fusão da membrana celular do DNA da nossa célula-alvo. E aí a gente vai ter que esse gene exógeno que estava dentro do lipossoma, agora com a fusão da nossa célula-alvo, a gente vai ter que esse gene exógeno agora está dentro da nossa célula-alvo. E aí esse gene ele vai interagir com o genoma das células hospedeiras e a gente vai ter a sua integração para a posterior produção, né, de proteínas que realmente venham a realizar a expressão desse gene. Lipofecção é isso. Lipossoma, célula-alvo, fusão, integração e expressão, tá? A segunda técnica é a biobalística e ela é bem interessante. Vamos lá. Para fazer a transgênere por meio da técnica de biobalística, a gente vai precisar de microprojéteis de ouro ou tungstênio e esses microprojéteis eles vão estar revestidos com o DNA do gene de interesse, que é esse gene exógeno, tá? E aí a gente vai pegar esses microprojéteis e a gente vai basicamente bombardear a célula-alvo que a gente quer que adquira o gene exógeno, tá? Então é como se fosse realmente um processo de inserção ativa, né? Aí, esses microprojéteis, eles vão penetrar na nossa célula-alvo e vão estar ali revestidos com o nosso gene exógeno. Então, esse gene exógeno, ele vai penetrar na nossa célula-alvo. E aí, novamente, como a gente tem no processo de lipofecção, a gente vai ter a integração e a expressão desse gene, tá certo? Então, a biobalística é basicamente microprojéteis revestidos com o gene de interesse. Esses microprojéteis, eles vão bombardear células-alvo. Então, os microprojéteis, eles vão adentrar a célula-alvo, levando consigo o gene exógeno de interesse. Esse gene agora, ele vai interagir com o material genético da célula e vai vir a ser expresso, tá certo? Terceiro processo de realização de transgênicos é o retrovírus. E esse processo de retrovírus, eu acho que ele é o mais simples, o mais natural de ser observado. A gente vai ter a inserção do gene de interesse no genoma do retrovírus. Então, a gente vai colocar esse gene de interesse, esse gene exógeno, no genoma do retrovírus. E esses retrovírus, eles fazem a infecção de várias células. Então, eles vão fazer a infecção da nossa célula-alvo e, basicamente, vai integrar o genoma. Então, ele basicamente
vai fazer a integração do genoma viral no genoma da célula-alvo. E esse genoma viral, ele vai conter o nosso gene exógeno de interesse. E aí a gente vai ter, novamente, a integração e a expressão gênica. Então, é basicamente isso. A gente vai pegar o gene, a gente vai botar no genoma do retrovírus, o retrovírus, ele vai entrar na célula-alvo, e esse retrovírus, quando ele entra na célula-alvo, a gente sabe que a maquinaria viral faz com que o gene viral seja inserido no genoma da célula. Só que quando esse genoma viral for inserido no genoma da célula, ele vai estar também ali contendo o nosso gene-alvo. Então, essa célula, ela vai expressar também o nosso gene exógeno, tá certo? E aí a gente tem o último processo, que é o processo por agrobactéria. O primeiro passo para que seja realizado esse ponto é a seleção do gene de interesse e sua inserção em um vetor de transferência. Então, a gente vai selecionar qual é o gene exógeno que a gente quer que venha a ser expresso e a gente vai inseri-lo em um vetor de transferência. Depois, a gente vai fazer a transformação da agrobactéria com o vetor contendo o gene exógeno. E aí, a gente vai fazer o cultivo dessa agrobactéria contendo o vetor em um meio de cultura. A gente vai fazer ali com que esse agrobactério ele venha a ser cultivado, e depois a gente vai realizar a infecção da planta-alvo com a agrobactéria transformada, e aí a gente vai ter com que seja realizada, né, a integração do gene exógeno com o genoma da planta hospedeira. E aí a gente tem o nosso quarto e último ponto do método de realização de transgênicos, tá certo? Bom, basicamente, a parte de aula da nossa monitoria termina aqui. Tem ainda os assuntos de genoma humano, terapia gênica, para serem abordados, e mutação e reparo de DNA, que foi dado por Heloísa, para serem abordados. E aí, esses últimos 3 assuntos, eles vão ser abordados por meio de informes, tá? Que eu vou mandar para vocês também, junto com essa aula, e aí vocês vão poder responder esses forms, eles vão ser de assuntos sobre essas 3 matérias, tá certo? E é basicamente isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá certo? E, enfim, qualquer coisa, qualquer comentário também.